Teorias de aprendizagem Piaget e Vygotsky, apresentado por Cristina e Michael Dimas. Jean Piaget foi um influente biólogo e psicólogo suíço, conhecido por ser um dos pioneiros no desenvolvimento da teoria construtivista do desenvolvimento humano. Sua abordagem enfatiza que o conhecimento não é simplesmente transmitido de uma pessoa para outra, mas sim construído ativamente pelo próprio indivíduo, através de suas experiências e interações com o ambiente. Piaget acreditava que as crianças não são apenas receptores passivos de informações, mas sim participantes ativas em seu próprio processo de aprendizagem. Elas constroem seu conhecimento através da exploração e da interação com o mundo ao seu redor. Ele propôs que o desenvolvimento cognitivo ocorre em 4 estágios distintos: sensio-motor, que vai do 0 aos 2 anos. Nesse estágio, o conhecimento é adquirido através dos sentidos e da ação. O próximo estágio é o pré-operacional, que vai dos 2 aos 6 anos. As crianças começam a usar a linguagem e a pensar simbolicamente, mas ainda não conseguem realizar operações lógicas. O próximo estágio é o operacional concreto, que vai dos 7 aos 11 anos. Nesse estágio, o pensamento se torna mais lógico e organizado, mas ainda está ligado a situações concretas. O próximo estágio é o operacional formal, que vai dos 12 anos em diante. Nesse estágio, o pensamento abstrato e a capacidade de raciocínio lógico se desenvolvem, permitindo a manipulação de ideias e conceitos. Para Piaget, a aprendizagem começa com o desequilíbrio entre o meio e o objeto. Esses conceitos são centrais na teoria de Piaget sobre como as crianças aprendem e desenvolvem seu conhecimento. Desequilíbrio entre o meio e o objeto. O desequilíbrio ocorre quando uma criança encontra uma nova situação ou informação que não pode ser facilmente integrada em seus esquemas de conhecimento existentes. Isso pode acontecer quando a criança se depara com algo que não entende ou que desafia suas expectativas. Esse estado de desequilíbrio é crucial, pois motiva a criança a buscar novas formas de entender e interagir com o mundo. É o ponto de partida para o processo de aprendizagem. A assimilação. A assimilação é o processo pelo qual a criança incorpora novas informações ou experiências em seus esquemas mentais existentes. Quando a criança encontra algo novo, ela tenta encaixar essa nova informação em algo que já conhece. Por exemplo, se uma criança que já conhece o conceito de cachorro vê um gato pela primeira vez, ela pode inicialmente chamar o gato de cachorro, porque está tentando assimilar a nova informação em seu esquema existente. Já a acomodação é o processo de modificar ou reestruturar os esquemas existentes para incluir novas informações que não se encaixam nos esquemas anteriores. Isso ocorre quando a assimilação não é suficiente para entender a nova experiência. Por exemplo, ao perceber que o gato é diferente do cachorro, a criança pode criar um novo esquema para o gato, ajustando a sua nova compreensão do mundo. A equilibração. A equilibração é o processo que resulta da interação entre a assimilação e a acomodação. É a busca por um estado de equilíbrio cognitivo, onde a criança consegue integrar novas informações de maneira que faça sentido para ela. A equilibração permite que a criança desenvolva um entendimento mais complexo e adaptável do mundo. Quando a criança atinge um novo equilíbrio, ela está pronta para enfrentar novas experiências e desafios, reiniciando o ciclo de aprendizagem. Assim, a mente tende a funcionar em equilíbrio, aumentando seu grau de organização e adaptação ao meio. O equilíbrio é rompido por experiências não assimiláveis. A estrutura, mente, se reestrutura, acomoda, a fim de construir novos esquemas de assimilação e atingir um novo equilíbrio.
O mecanismo de aprendizagem da criança é sua capacidade de se reestruturar mentalmente, buscando um novo equilíbrio. Assim, temos o conceito de ensino reversível, que é um conceito muito importante dentro da teoria de Jean Piaget. Enfatiza a interação entre o professor e aluno durante o processo de aprendizagem. Ensino reversível implica que o processo de ensino não é unidirecional do professor para o aluno, mas sim um diálogo dinâmico de ambos os lados, professor e aluno, que influenciam e aprendem um com o outro. Isso significa que o professor não apenas transmite informações, mas também se adapta e responde às compreensões e necessidades dos alunos. O crescimento cognitivo da criança se dá pela assimilação e acomodação. Experiências acomodadas dão origem a novos esquemas de assimilação e um novo equilíbrio é atingido. Esquemas de assimilação referem-se a conjunto de conhecimentos e experiências que os alunos já possuem. Quando o professor apresenta novos conceitos, ele deve relacioná-los aos esquemas existentes dos alunos para que a aprendizagem seja eficaz. É um diálogo fundamental porque permite que o professor compreenda como os alunos estão interpretando as informações e, ao mesmo tempo, permite que os alunos expressem suas ideias e dúvidas. Esse intercâmbio é essencial na construção do conhecimento. A acomodação é a reestruturação da assimilação. Não há acomodação sem assimilação e, diante dos problemas apresentados, que a mente se reestrutura e desenvolve. Equilibração é a adaptação entre a assimilação e a acomodação. Assim, todos podem aprender matemática. Aqueles que têm dificuldade podem não ter sido expostos aos mecanismos de assimilação adequados. Nesses casos, busque outro caminho. Lev Vygotsky nasceu em 1896 e morreu em 1934. Psicólogo russo, proponente da psicologia histórico-cultural, formou-se em Direito na Universidade de Moscou, depois foi professor de literatura e psicologia. Fez medicina, foi um erudito. Morreu de tuberculose em 1934 aos 38 anos. Deixou uma grande obra, que foi continuada e refinada por outros autores como Leontiev e Luria. A teoria da mediação de Vygotsky parte da premissa que o desenvolvimento não pode ser entendido sem a referência ao contexto social e cultural no qual ele ocorre. O desenvolvimento cognitivo não ocorre independente do contexto social, histórico e cultural. A teoria da mediação de Vygotsky está sustentada em 3 importantes pilares: os processos sociais, os instrumentos e signos e o método genético experimental. Para ele, os processos mentais do indivíduo têm origem em processos sociais, ou seja, sem a interação social não há desenvolvimento cognitivo. Esse desenvolvimento cognitivo está mediado pelo uso dos instrumentos e signos, que são construções sócio-históricas e culturais. Já o método genético experimental contribui para iluminar processos, validar hipóteses e fazer inferências. Segundo Vygotsky, os processos mentais como pensamentos, linguagem, comportamento evolutivo, que pode ser considerado a consciência, a vontade, os desejos do indivíduo, têm origem nos processos sociais, ou seja, o desenvolvimento cognitivo é a conversão de relações sociais em funções mentais. Cabe aqui frisar que essa relação não é feita de forma direta, mas sim mediada durante o processo de ensino-aprendizagem. Detalhando um pouco melhor o conceito de instrumentos e signos, temos que os instrumentos correspondem a algo que pode ser usado para fazer alguma coisa. Ou seja, corresponde aos recursos que utilizamos durante o processo de ensino-aprendizagem. Já os signos representam o significado de algo, como por exemplo palavras, gestos, que são construídos socialmente. Importante destacar que precisam ter significados. São contextuais. Por exemplo, a palavra mesa não significa nada em outro país
que não fala o português. Ainda falando sobre os signos, existem 3 tipos: os indicadores, que são aqueles que têm relação de causa e efeito, os icônicos, que são imagens ou desenhos daquilo que significam, e os simbólicos, que possuem uma relação abstrata com o que significam. A combinação de instrumentos e signos é característica apenas do ser humano. Os instrumentos e signos são construções socio-histórico e culturais, e através da apropriação, ou seja, internalização dessas construções por meio da interação social, é que o sujeito se desenvolve cognitivamente. É na socialização que se dá o desenvolvimento de processos mentais superiores, no movimento de fora para dentro, e isso tudo só é possível por meio da mediação. Em relação à lei da dupla formação de Vygotsky, temos que o desenvolvimento das funções mentais passam por 2 níveis, o nível social e o nível individual, como dito anteriormente, em um processo de fora para dentro. No nível social, acontece entre pessoas, ou seja, o interpessoal e o interpsicológico. No nível individual, temos o interior da criança, ou seja, no nível intrapessoal e intrapsicológico. Agora, falando sobre a importância da interação social no processo de ensino-aprendizagem, para Vygotsky, a interação social é a origem e o motor da aprendizagem. A interação social é fundamental para a transmissão dinâmica do nível interpessoal para o intrapessoal do conhecimento construído e corresponde ao intercâmbio de informações entre pelo menos 2 pessoas de forma recíproca e bidirecional. Ou seja, supõe um envolvimento ativo dos sujeitos. Não necessariamente os sujeitos precisam estar no mesmo nível de conhecimento. O que é importante é que eles tragam diferentes experiências e conhecimentos, tanto em termos quantitativos ou qualitativos, no intercâmbio de significados. Para Vygotsky, a consciência humana é o contato social consigo mesmo, numa estrutura semiótica constituída de signos. Essa internalização é fundamental para o desenvolvimento humano. Para representar a importância da consciência humana e do contato social consigo mesmo no processo de desenvolvimento humano, temos aqui uma obra de Michelangelo Caravaggio, importante representante do estilo barroco. Cabe destacar uma coincidência entre Vygotsky e Michelangelo Caravaggio. Ambos faleceram aos 38 anos. Vygotsky devido a uma tuberculose, Michelangelo Caravaggio devido a uma infecção bacteriana que evoluiu para uma sepse. Esta obra, intitulada Narciso, conta a história de um homem que se apaixonou pelo próprio reflexo. Relacionando isso com a teoria da mediação de Vygotsky, nos mostra a importância do contato social consigo mesmo, da consciência humana no desenvolvimento das funções mentais superiores. Segundo Vygotsky, o ensino se consuma quando o professor e o aluno compartilham significados de forma bilateral. Lembrando que os instrumentos são os meios pelos quais a atividade externa humana é dirigida para o controle e domínio da natureza. Já os signos mediam a relação da pessoa com os outros e consigo mesma. Lembrando que os instrumentos são orientados de forma externa e os signos orientados de forma interna. Para Vygotsky, a linguagem é o mais importante dentre os sistemas de signos para o desenvolvimento cognitivo da criança, pois libera vínculos contextuais imediatos. Um conceito muito importante na teoria da mediação de Vygotsky é a ZDP, a Zona de Desenvolvimento Proximal, pois é lá que ocorre a aquisição de significados. É nessa área, nesse momento, que deve ocorrer a mediação do professor no processo de ensino-aprendizagem. A ZDP corresponde à distância entre o nível de desenvolvimento cognitivo real e o potencial. O desenvolvimento real é o que a pessoa já é capaz de fazer sozinha, ou seja, o que já adquiriu
o que já se formou, o que já está consolidado. Já o desenvolvimento potencial é a capacidade de aprender com a outra pessoa, ou seja, o que a pessoa pode realizar com a ajuda de outras pessoas mais experientes. Para Vygotsky, essa região, chamada ZDP, é onde ocorre o desenvolvimento humano e define as funções que ainda não amadureceram, mas que estão no processo de maturação. Quando falamos na teoria de Piaget e na teoria de Vygotsky, em que essas teorias convergem e divergem? Ambos são considerados construtivistas, ou seja, têm uma visão da aprendizagem baseada no princípio que o conhecimento não é algo que pode ser simplesmente dado pelo professor na frente da sala aos alunos em suas mesas. Em vez disso, o conhecimento é construído pelos próprios alunos através de um processo mais ativo e mental do desenvolvimento humano. São considerados construtivistas porque consideram que o conhecimento é construído pelo indivíduo a partir de suas interações com o ambiente. Ambos são considerados construtivistas, por isso a interação com o meio é muito importante, mas aqui eles começam a divergir em alguns pontos. Enquanto essa interação para Piaget ocorre de dentro para fora, para Vygotsky é ao contrário, ocorre de fora para dentro. Para Piaget, o foco é a maturação biológica, ou seja, existem certos tipos de conhecimento em que o indivíduo não está preparado para que ocorra acomodação na sua estrutura cognitiva. Já Vygotsky considera que o mais importante é o ambiente, já que é nele que se iniciam os processos sociais que dão origem ao desenvolvimento das funções mentais superiores. Enquanto Piaget focaliza no indivíduo, Vygotsky dá foco na interação social. Para Piaget, primeiro o indivíduo se desenvolve, depois aprende, enquanto Vygotsky vê que a aprendizagem num sentido inverso. Para Vygotsky, a relação entre pensamento e linguagem é simultânea, enquanto Piaget entende que o pensamento aparece antes da linguagem. Finalizamos nossa apresentação com uma frase de Jean Piaget, onde ele diz: "O professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender." Pois para ele é importante que o ensino seja acompanhado de ações, demonstrações e dar oportunidade para que o aluno haja, ou seja, um ensino mais prático. E uma frase de Lev Vygotsky: "O saber que não vem da experiência não é realmente um saber,